O Conto Alienista, escrito por Machado de Assis e publicado em 1882, é uma obra sátira à ciência, à política e à sociedade brasileira do século XIX, utilizando o humor e a ironia características do autor. A história gira em torno de um médico, Simão Bacamarte, um renomado cientista que decide estudar a loucura e funda a Casa Verde, um hospício na cidade fictícia de Itaguaí. Com o tempo, sua obsessão por classificar os insanos leva a situações absurdas, questionando os limites entre a razão, loucura, ciência e poder. No resumo do conto, a cidade fictícia de Itaguaí, o médico Simão Bacamarte, renomado e respeitado, decide se dedicar aos estudos das doenças mentais. Com o apoio das autoridades locais, ele funda a Casa Verde, um hospício onde começa a internar pessoas consideradas loucas. Aos poucos, porém, o critério do Dr. Bacamarte se torna cada vez mais estranho. Ele começa a internar pessoas por comportamentos banais, como vaidade, teimosia ou até excesso de virtudes, alegando que tudo isso são sinais de desequilíbrio mental. A população começa a temer e ser considerada louca por qualquer motivo. Diante disso, surgem revoltas nas cidades e até as autoridades que apoiavam Bacamarte se voltam contra ele. No entanto, depois de muitas reviravoltas, o médico recupera seu prestígio e continua com suas experiências. Simão Bacamarte é um médico famoso, racional, culto, respeitado por todos que decide estudar a loucura cientificamente. Ele é extremamente inteligente e ambicioso, obcecado pela ciência e pela lógica, mas perde o bom senso com o tempo. Se acha imparcial e objetivo, mas suas atitudes revelam autoritarismo e vaidade intelectual. Acaba se tornando ele mesmo vítima da sua obsessão pela normalidade, encerrando-se na Casa Verde. Dona Evarista é a mulher escolhida racionalmente por Bacamarte para se casar. Não é romântica nem idealizada, foi escolhida para ser medicamente perfeita para gerar filhos fortes, mas não teve filhos. Pouco participava na trama, mas representa a falta de emoção e a visão utilitária das relações humanas de Bacamarte. Crispim Soares é o boticário da cidade e amigo próximo e aliado de Bacamarte no início. Leal no começo, mas depois se volta contra Bacamarte por temer seus critérios de internação. Representa o cidadão comum, confuso entre a amizade e o medo da autoridade. Padre Lopes é o religioso da cidade. Tem papel pequeno, mas mostra o contraste entre a fé e a ciência. Às vezes discorda das atitudes de Bacamarte, mas sem grande força. O Cabeça. Porfírio, também chamado de O Cabeça, é um barbeiro líder de uma revolta popular contra Bacamarte. Representa o povo revoltado com os abusos do médico. Inicialmente, lidera o movimento com paixão e coragem, mas depois vira político e se corrompe, aceitando cargos em troca da paz. Símbolo da hipocrisia política e da falta de firmeza moral. Entre a ciência e a loucura, um olhar sobre o alienista. Na pacata cidade de Itaguaí, vivia o famoso médico Simão Bacamarte, um homem respeitado por sua inteligência e dedicação à ciência. Após muitos anos estudando em Portugal, ele retorna ao Brasil, decidido a se dedicar à psiquiatria, que na época era uma área pouco compreendida. Com o apoio das autoridades da cidade, ele funda a Casa Verde, um hospício destinado ao tratamento de pessoas com distúrbios mentais. A loucura ganha espaço. Inicialmente, a população apoia a iniciativa do Dr. Bacamarte, acreditando que a Casa Verde seria um grande avanço científico. Porém, com o passar do tempo, Bacamarte começa a internar pessoas por motivos cada vez mais questionáveis, como ser teimoso, vaidoso, generoso demais, ou simplesmente diferente dos padrões que ele considerava normais. A cidade inteira entra em pânico, ninguém se sente seguro, pois qualquer um poderia ser considerado louco. Isso gerava revoltas populares lideradas por figuras como o Barbeiro Porífero, que tentava derrubar o poder do médico. No entanto, Bacamarte consegue se manter firme e até passa a internar os revoltos, alegando que a rebeldia também poderia ser um sintoma de loucura. Mais adiante, em uma nova fase de sua pesquisa, Bacamarte muda completamente seu ponto de vista. Agora, ele acredita que os verdadeiros loucos são justamente os que parecem equilibrados demais, sem emoção ou falhas. Com isso, ele começa a soltar os antigos pacientes e a internar pessoas consideradas sensatas, causando ainda mais confusão.